Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e eu voltei aqui com a lista dos jogos mais vendidos, gente, agora de fevereiro de 2024. Essa lista que a gente já vem acompanhando há um bom tempo, a gente já tem deve ter um ano já que a gente está acompanhando essa variação dos jogos mais vendidos, os que aparecem, os que somam, os lançamentos, o que estão em todas as listas. E esse mês aqui em particular, de fevereiro, eu achei a lista bem legal, viu, gente? Eu sei que eu venho falando isso algumas vezes, mas é verdade. A lista tá bacana, tem uns jogos interessantes. Então vamos ver o que apareceu por aqui na lista dos mais vendidos de fevereiro, tá bom? Em 10º lugar da lista, gente, ficou um jogo chamado Ascension, edição de 10º aniversário. Na verdade, o Ascension, ele é um jogo de deck building, é um jogo super rápido ali de deck building, onde você tá combatendo monstros e tal, e lutando para você poder adquirir mais glória e poder ganhar. Né? E essa aqui é uma edição de 10º aniversário, que ela tem umas cartas diferentes, com uma arte diferente, especial e tal. Eu nunca joguei Ascension, tá, gente? Então eu não sei dizer pra vocês, assim, em detalhes como é que o jogo funciona, mas eu entendi que ele é um deck building, que é um deck building super rápido de ser jogado, que você começa com pouquinhas cartas na mão e você vai construindo ali rápido um baralho pra você poder tentar vencer o seu adversário. Ele apareceu aqui em 10º lugar, é um jogo que eu acho que foi lançado bem recentemente, não faz tanto tempo assim, e acho que é por isso que ele apareceu aqui também em 10º lugar na lista dos mais vendidos, né? Em 9º lugar, é um jogo que já lançou faz um tempinho, mas continua fazendo muito sucesso e muitas pessoas continuam falando dele, que é o Splendor Duel. Ele é a versão de 2 de um jogo famosíssimo que é o Splendor, e foi feito pelo Bruno Cathala, né, gente? O Bruno Cathala, toda vez que ele pega um jogo para converter em jogo de 2, fica maravilhoso, né? E esse é um outro exemplo disso. O Splendor Duel, ele fez muito sucesso, já tem muita gente que prefere jogar o Splendor Duel a jogar a versão original do Splendor. Obviamente o Splendor original funciona mais pessoas, funciona até 4 pessoas e tal, e o Splendor Duel é somente de 2, mas se você é uma pessoa aí que habitualmente só joga de 2 e já gosta de Splendor, o Splendor Duel é uma boa opção, uma boa ideia para o jogo para se testar, para ver como é que ficou, porque ele ficou mais dinâmico, ele tem um tabuleirinho com umas peças diferentes, então ele deu uma variada ali no jogo e continua fazendo tanto sucesso que está aqui em 9º lugar da lista dos mais vendidos de fevereiro de 2024. Em 8º lugar, é um jogo que eu fiquei surpreso de ver ele aparecendo por aqui. Não sei se teve algum evento especial, alguma promoção, alguma coisa que incitou esse jogo a estar aqui na lista, que é o Ticket to Ride Europe, o Ticket to Ride versão Europa, que é a melhor versão de Ticket to Ride, né, gente? Mas o Ticket to Ride é um jogo, assim, classicão, classiquíssimo, dos jogos de tabuleiro, né? Quase todo mundo já deve ter jogado, é um jogo que trouxe muita gente para o hobby, onde você está ali construindo linhas de trem, só que você está buscando construir as linhas nos objetivos que você está querendo construir, né? Ligar as cidades que você está tentando ligar para poder cumprir com os objetivos de pontuação que você tem na sua mão. Então é um jogo super direto, super objetivo, onde você vai construindo as suas linhas de trem e você vai tentando buscar os seus objetivos, obviamente sendo atrapalhado pelos coleguinhas, né? Porque todo mundo constrói no mesmo mapa, então você vai tentando ali mudar a sua rota para tentar cumprir os seus objetivos e não ficar com cartas que não tenham sido cumpridas. Achei legal de ver ele aqui, acho um jogo que vale muito a pena que outras pessoas conheçam, que seja muito bem vendido, então achei muito legal ver em 8º lugar nos mais vendidos o Ticket to Ride Europa. Em 7º lugar ficou um jogo que é uma expansão de um jogo famosíssimo que é um dos queridinhos das pessoas aqui dos jogos de tabuleiro. O jogo é o Everdell e a expansão é o Everdell New Leaf, que é uma expansão que ela traz aí novas criaturas, ela traz novas construções e ela traz um elemento novo ali que é a estação de trem, né? Onde tem novas criaturas chegando e indo, então ele traz ali uma mecânica diferente para o jogo e adiciona coisas básicas que já estão ali, que já fazem parte do jogo, né? Mas que ele traz mais variabilidade. O Everdell, recentemente, teve um pacote aí com várias expansões que chegaram, né, gente? Tem pelo menos umas 4 caixas diferentes de expansão para o Everdell que apareceram, e essa, pelo jeito, foi a mais bem sucedida aí na lista dos mais vendidos. Para quem ama Everdell, fica aí a dica, fica aí este momento bom para quem gosta desse jogo, onde tem várias expansões diferentes que podem incrementar o jogo, pode variar e pode modificar para vocês. E, aparentemente, a New Leaf é a mais que está chamando mais atenção atualmente. Então, se você está buscando uma expansão para o Everdell, dá uma olhadinha nessa Everdell New Leaf.
Em sexto lugar, gente, ficou um outro clássico, expansão barra standalone. Tá tendo muito jogo clássico na lista esse mês, por isso que eu falei que a lista estava muito legal. E esse aqui, no caso, é o Dixit Odyssey, que no caso, ele é uma expansão, né? Ele pode ser usado como uma expansão para o Dixit base, se você já tiver o base, mas se você não tiver, ele pode ser o jogo base em si também, sabe? E no Odyssey, né, além de ser uma expansão do Dixit, então ele traz ali um conjunto de cartas com artes diferentes e tal, ele te permite jogar com mais jogadores, né? O Dixit Odyssey, ele tem essa vantagem, essa diferença do jogo base. Você pode ir até 12 jogadores com ele, ao invés dos 6 padrão do Dixit. Então, se você está buscando aí, se você ama Dixit, acha super legal, quer jogar com mais gente, né? Seu grupo é maior do que 6 pessoas, uma dica é você comprar o Dixit Odyssey, porque aí você vai poder jogar com mais pessoas. E o Dixit é aquele jogo básico, famosíssimo, aonde você está tentando dar uma dica de alguma carta que você escolheu, né? Só que os outros jogadores eles vão dar cartas baseado na dica que você deu, e o que você está tentando buscar é que algumas pessoas descubram qual é a carta que você escolheu baseada na dica que você colocou. Só que não pode ser todo mundo. Se todo mundo descobrir qual é a sua carta, você não pontua. Mas se ninguém descobrir, você também não pontua. Então o Dixit é um jogo que você sempre tenta fazer um balanço ali do quão fácil ou quão difícil é a dica que eu estou falando para as pessoas, sabe? E os seus adversários, eles estão sempre tentando atrapalhar tudo. Um jogo muito legal, muito lúdico, assim, de muita imaginação, que as cartas são muito bonitas, e que é um jogo que é muito legal ver ele aparecendo sempre aqui na lista, porque é muito bom ver outras pessoas jogando esse jogo, Dixit Odyssey. Em quinto lugar ficou, gente, o World Wonders, que é assim, o xodózinho dos jogos de tabuleiro nacional do ano passado, que fez muito sucesso, que arrebatou multidões pelo mundo inteiro, faz muito sucesso nos Estados Unidos, faz muito sucesso na Europa, e no Brasil ele tinha tido só uma tiragem e esgotou super rápido. Então estava muito difícil de conseguir o jogo, e aí fizeram uma tiragem nova no começo do ano, e obviamente que apareceu na lista aqui dos mais vendidos, está em quinto lugar. É um jogo que eu particularmente não comprei ainda, mas quero comprar, então quem sabe em algum desses próximos meses aí eu vou colaborar com essa lista dos mais vendidos. No World Wonders você está ali construindo as maravilhas do mundo, você está construindo uma civilização e você está tentando, obviamente, construir as maravilhas na sua civilização. As maravilhas são tokens bem bonitinhos ali, que representam as diferentes maravilhas que tem. E é um jogo que já tem também uma expansão anunciada, que já deve estar para sair logo logo, que vai trazer mais maravilhas, que vai trazer mais variabilidade para o jogo. Então, para quem já tem, fica aí também, né, o conselho, a dica para ficar de olhos atentos, porque logo logo chega uma expansão. E se você ainda não tem o jogo, é um jogo que vale a pena experimentar, vale a pena testar para ver se gosta, o World Wonders. Em quarto lugar, gente, é um figurão daqui de sempre, um joguinho pequeno que aparece muito. A gente já falou muito dele, mas vou falar um pouquinho hoje de novo, que é o Coup. O Coup é um jogo de cartas, onde cada jogador tem 2 cartas, e você vai fazendo as ações dos personagens da carta que você tem. Basicamente, um jogo de eliminação, onde você vai tentar ser a última pessoa que resta viva com uma carta na mão. Só que qual que é a particularidade do Coup? Você não precisa falar a verdade. Você pode inventar que você tem alguma carta para você se beneficiar da ação dela, sabe? Só que se alguém te pegar mentindo, você toma uma punição em dobrada. Então, ele é um jogo que tem toda essa pegada de você tentar entender quando que vale a pena mentir, quando que não vale, quando que vale a pena tentar usar o poder de uma carta que você não tem, mas que vai te beneficiar naquela hora, sem que os seus coleguinhas, sem que seus amiguinhos percebam a sua mentira. O Coup é um jogo que faz muito sucesso, e como ele é um jogo pequeno de cartas, ele sempre aparece aqui por a lista, sabe? Às vezes um mês ele some, mas logo depois ele volta, mas ele sempre está por aqui. Em quarto lugar, o Coup. Em terceiro lugar, um jogo que já é acho que o segundo mês seguido que ele está aparecendo aqui, gente, que é o Honey Buzz. Esse jogo onde as abelhinhas descobriram o capitalismo. E ao invés de simplesmente fabricar o mel, agora elas estão vendendo o mel para os animais da floresta, para os ursos, para os texugos. Então ele é um jogo que mistura toda uma temática muito bonitinha ali de abelhinhas produzindo mel com um jogo econômico, onde as abelhas estão tentando valorizar o mel para poder vender, para poder ganhar mais dinheiro. E eu, assim, estou bastante animado. Esse é um dos jogos que realmente está na minha lista dos jogos que eu quero adquirir, que eu quero jogar, que eu quero aprender a jogar esse ano, o Honey Buzz. Eu ainda não fiz, porque eu estou um tempinho aí sem comprar jogos, mas quando eu puder eu vou comprar ele, vai ser um dos que vou ajudar, colaborar, manter ele aqui na lista. E é um jogo que teve uma aceitação bem legal. Eu vi muita gente falando bem dele, eu vi bastante gente jogando, falando que o jogo, além de ser muito bonito, é super gostoso de jogar. Então fica também aí uma outra dica de um jogo que parece que é muito legal, Honey Buzz.
Em segundo lugar, ficou o Clank, gente, mas agora é o jogo base mesmo, o Clank purão. E o Clank, ele é um jogo que é o seguinte, ele é um deck building também, mas ele é um deck building de push your luck. Você está tentando descer ali as masmorras para poder adquirir tesouros e riquezas, só que você quer fazer isso sem acordar o dragão, porque o dragão ele vai dar uma baforada e vai destruir tudo e matar todo mundo. E cada vez que você vai jogando, né, as suas cartas elas vão adicionando clanks, elas vão adicionando barulhos, ruídos. E aí esses ruídos vão acumulando até o momento derradeiro, aonde o dragão acorda e ali acaba a partida, né? Um jogo muito interessante nesse sentido de você tenta construir ali um deck de cartas que te deixa mais silencioso possível, porém podendo caminhar mais profundo ali na masmorra, que te permita combater os monstros sem gerar muito ruído, sabe? Então ele é um jogo que tem ele pega essa parte do deck build, né, de você tentar construir algo que seja otimizado, com toda essa parte ali de push your luck, de você tentar descobrir qual é o melhor momento de desistir de tudo e sair da masmorra antes que o dragão acorde. Um jogo que já faz sucesso há um bom tempo, mas que chegou no Brasil, acho que não faz tanto tempo assim, e é um jogo que está fazendo muito sucesso, o Clank. Agora, em primeiro lugar dos mais vendidos de fevereiro, gente, eu acho que não tinha como não ser esse jogo aqui, porque é um jogo que fez muito sucesso ano passado, no mundo inteiro, nas feiras, estava todo mundo falando dele. Ele é um jogo que é um jogo de vaza, então é um jogo de cartas, né? Então os jogos de vaza geralmente são mais simples, são mais baratinhos e tal. E esse jogo aqui em particular, ele é um jogo de vaza onde as cartas elas não têm naipe definido. É você que define o naipe das cartas quando você joga. Eu tô falando do Cat in the Box, gente. Esse jogo foi lançado recentemente aqui no Brasil. Foi o jogo mais vendido do mês de fevereiro, porque muita gente estava esperando por esse jogo. Muita gente estava doido para jogar ele, porque ele fez muito sucesso. E o Cat in the Box é na linha do que eu falei. As cartas não têm naipe, elas não têm cor. Você atribui a cor quando você joga. Só que como só pode ter uma carta de uma cor, de um número, cada vez que você atribui uma cor a uma carta, você bloqueia aquela carta de existir, né, outras cópias. E à medida que você vai fazendo isso, você tem que tomar muito cuidado para não travar você, ou mesmo seus adversários se travarem por você falar cartas que você vai tendo e ficar no final na mão com cartas que você não consegue declarar nenhum naipe, porque os naipes já foram usados, sabe? E aí você cria um paradoxo e tal, e aí perde a rodada. Um jogo que tem toda essa pegada de diferentona aí, dessa vaza, e que as pessoas, né, amaram, fez muito sucesso. E aí, chegou no Brasil, aconteceu o quê? Ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, né, gente? Então é isso. Você contribuiu para essa lista aqui? Você comprou algum desses jogos? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu confesso que não colaborei com nenhuma delas, igual eu falei, não tô comprando o jogo por agora, mas já tô doido, gente, para vencer essa fase aí da seca e começar a contribuir nessa lista dos mais vendidos, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.